A confiança é também um sinônimo de fé, e sem ela é impossível manter de maneira saudável qualquer tipo de relacionamento. Jesus quer nos mostrar que é necessário elevar o nosso nível de confiança no Senhor para desfrutar de um verdadeiro relacionamento familiar com Ele. E é por isso que hoje nós vamos falar sobre a necessidade da confiança no nosso relacionamento com Deus. Nós estamos em uma série de vídeos que falam sobre o nosso relacionamento com o Senhor. E hoje, no último episódio, vamos falar sobre a confiança. E para isso, vamos ver um texto que está em Mateus capítulo 6, versos 31 ao 33, que dizem assim: Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Nós estamos na última parte do capítulo 6 de Mateus. E agora somos desafiados pelo Senhor a vivermos uma vida de total confiança no Pai. Jesus inicia essa última parte nos dizendo que não devemos acumular tesouros aqui na terra. Afinal, aonde estiver o nosso tesouro, é ali também que estará o nosso coração. Ele prossegue nos advertindo que ninguém é capaz de servir a dois senhores, pois ao tentar agradar um deles, acabará por desprezar o outro. E então ele finaliza dizendo que é impossível servir a Deus e a Mamon. Ou seja, de alguma maneira o Senhor Jesus está nos falando não somente sobre o dinheiro, mas também sobre o poder ou a influência que ele pode exercer na nossa vida. Em primeiro lugar, o que precisa ficar claro para nós é que o problema não está em acumular uma grande quantidade de dinheiro, mas sim viver sobre o domínio de algo que exija isso de nós, como por exemplo poder, status, prazeres e vaidades, pois são esse tipo de coisas que vão concorrer com o Senhor pelo domínio do nosso coração. Em Mateus 19, nós encontramos a história de um jovem rico que se aproximou de Jesus perguntando sobre o que era necessário para herdar a vida eterna. Jesus diz a ele a respeito dos mandamentos, mas aquele jovem disse que já guardava todos eles. Então Jesus, voltando a falar com ele, diz para ele vender todos os seus bens, doar todo o seu dinheiro aos pobres e depois vir e seguir a Jesus. Mas aquele jovem foi embora muito triste, porque possuía muitos bens. Pode parecer num primeiro momento que Jesus não se agrade das riquezas, mas a verdade é que ele não se manifestou contra elas. O que nós precisamos perceber é que no coração daquele jovem, os seus bens haviam assumido uma importância tão grande ao ponto dele preferir desprezar o Senhor. Então a grande lição que fica para nós nesse dia é que a sedução das riquezas nos prometem uma vida extremamente fácil, agradável e segura. Mas, na verdade, o que elas escondem é que o custo que para se viver uma vida assim, às vezes, pode ser alto demais para nós. Por isso, nós não podemos deixar que o engano das riquezas prejudiquem o nosso relacionamento com o Senhor. Paulo, em sua carta a Timóteo, fala justamente sobre isso, quando ele se refere aos ricos desse mundo, dizendo para que eles não depositem a sua esperança na incerteza das riquezas. Pelo contrário, a sua esperança deve ser depositada em Deus, que de uma forma abundante nos dá todas as coisas para que delas nós tenhamos prazer. Ou seja, o que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui é que nós não precisamos viver uma vida de extrema pobreza para sermos aceitos por Ele. Porém, que o nosso coração não precisa se deixar levar pelo engano de que nós só teremos uma vida agradável se nós tivermos bastante dinheiro. Por isso,
O grande desafio apresentado para nós hoje está em confiar totalmente a nossa vida ao Senhor. E é muito interessante a comparação que Jesus faz entre o alimento das aves e a vestimenta das flores, ao nos mostrar que não faz o menor sentido a importância exagerada que muitas pessoas depositam em relação às suas necessidades. O Senhor Jesus deixa muito claro que assim como o Pai Celestial nunca falhou com relação à sua criação, certamente jamais Ele falhará conosco, que somos a principal delas. Então talvez possa surgir no seu coração uma pergunta dizendo: mas então como eu posso fazer com que estas coisas se tornem realidade na minha vida? E a resposta certamente é: desenvolvendo um relacionamento de extrema confiança com o Pai. Enquanto nós não confiarmos plenamente que o Senhor é a provisão de todas as nossas necessidades, então certamente que o dinheiro terá o poder suficiente para ofuscar a sua presença em nossa vida, prejudicando não somente a nossa relação de pai e filho, como também impedindo de nós vivermos o propósito que Ele tem para nós. Sendo assim, ao finalizar o capítulo 6, o Senhor Jesus nos deixa algo precioso. Nós não podemos mais ser como aquelas pessoas que não conhecem ou que desprezam o Senhor, que permitem que as inquietações da vida os conduza diariamente. Pelo contrário, nós devemos descansar no fato de que o Pai Celestial sabe de todas as coisas que nós precisamos e não nos deixará desamparados. Dessa maneira, ao invés de estarmos inquietos com as nossas necessidades, nós devemos direcionar os nossos esforços para desenvolver um relacionamento com o Pai e estabelecer em nós e à nossa volta o domínio dele, pois dessa maneira as nossas necessidades serão supridas. Hoje chegamos ao final da nossa série sobre o relacionamento com o Senhor. O capítulo 6 de Mateus é riquíssimo em verdades que podem transformar a nossa vida. Nós basicamente aprendemos que o nosso relacionamento com o Senhor deve ser com base no amor e não nas obras. Deve ser de intimidade e comunhão e, por fim, baseado na confiança. Eu quero que você saiba que um preço muito alto foi pago para que nós pudéssemos novamente ter a oportunidade de se relacionar com o Senhor. E, portanto, há um interesse muito grande da parte do Senhor para que isso se torne realidade. Dessa maneira, eu quero encorajar você para que haja uma entrega total ao Senhor, de maneira que isso se torne realidade. Que a graça do Senhor, que a presença dEle sejam a sua grande riqueza a partir de agora. E que a sua vida sirva de exemplo para que muitas outras pessoas possam encontrar esse maravilhoso caminho. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.